Relação entre ansiedade, depressão e desesperança entre grupos de idosos. Constata-se que o envelhecimento acontece desde que ocorre a fecundação, com a morte de algumas células, que são substituídas por outras, e permanece por toda a vida, chegando à velhice. Byron e Schultz, em 2001, relatam que há um estágio do desenvolvimento, a velhice, onde a memória, a imaginação e o julgamento sofrem um declínio. O envelhecimento é um processo natural, mas é sentido de diversas maneiras de acordo com o ambiente que se vive. Em relação aos idosos, alguns se sentem este momento de maneira positiva e outros de forma negativa, pois se afastam de suas obrigações cotidianas e ficam menos ativos, podendo causar alterações emocionais. No estágio da velhice, são frequentemente encontrados alguns transtornos como ansiedade e depressão, causados principalmente pela falta de autonomia e de independência, que leva à visão negativa sobre o momento e o sentimento de impotência e desesperança. Contudo, nessa fase, é mais difícil de identificar os sintomas depressivos, já que se confundem com condições comuns à idade. Em pesquisa feita por Oliveira, identificou-se que os idosos institucionalizados apresentam a maior tendência à depressão e à ansiedade. Também elucidou que a maioria dos idosos tem uma vida independente, morando sozinho ou com seus cônjuges. Esse fato mostra que é possível que os idosos levem uma vida normal e assim mantenham uma boa saúde mental. Segundo Eliel, em 1903, gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica e social. O objetivo do artigo foi investigar, averiguar e pesquisar a relação ou ligação entre ansiedade, depressão e desesperança em idosos. Mas os resultados evidenciaram relação estatisticamente significativa entre ansiedade, depressão e desesperança nos idosos. O grupo de asilados apresentou a maior incidência de sintomas ansiosos, depressivos e desesperançosos em relação aos outros dois grupos. O método de pesquisa utilizado foi um total de 79 idosos do sul do estado de Minas Gerais, sendo 63 integrantes mulheres e 16 integrantes homens, a maioria de um centro de terceira idade que foram divididos em 3 grupos. No primeiro grupo, com 40 integrantes do centro de terceira idade, caracterizado por apresentarem seus integrantes de melhor situação financeira, podendo ser considerados de classe média e média alta. No segundo grupo, formado por 30 integrantes frequentadores de um posto de retirada de medicamento com situação financeira de classe média baixa. E o terceiro grupo, composto por 9 integrantes de uma instituição asilar considerados de classe média e classe média baixa. Como instrumentos foram utilizados um questionário sociodemográfico com questões de caracterização dos sujeitos como nome, idade, sexo, estado civil, escolaridade, composição familiar, atividades físicas e sociais e saúde. Mas as escalas de Beck, versão traduzida e validada para a realidade brasileira. Mas afinal, o que é a escala de Beck? A escala de Beck consiste em 4 escalas que mensuram sintomas de ansiedade, depressão, desesperança e ideação suicida. Mas nessa pesquisa não se trabalhou com ideação suicida. Sendo assim, os procedimentos realizados duraram em torno de 40 a 50 minutos em cada grupo, sendo que no grupo do centro de terceira idade foi feito de forma coletiva e nos outros 2 grupos de forma individual, com duração de aproximadamente 40 minutos. Os principais resultados da pesquisa em relação à moradia dos idosos foram: 33% moram sozinhos, 23% moram na casa dos filhos, 21% moram apenas com o cônjuge e 1% moram com o cuidador e os demais. Já a prática de atividade física entre os idosos, a caminhada é a única atividade física realizada pelos idosos asilar, representando 44% da atividade realizada por eles. Outros 29% fazem ginástica, 11% fazem natação, 29% optam pela dança e os outros, total de 4%, afirmam correr com frequência.
Já a satisfação com a saúde, 34% diz que se sente bem com sua saúde, 25% se sente ótimo. E dentre essa porcentagem, 8% são asilares. 30% se sente regular, sendo 8% asilares. 6% dos idosos se sentem péssimo em relação à sua saúde. E por fim, 4% não responderam. As escalas de ansiedade, depressão e desesperança também foram respondidas pelos idosos. A escala de ansiedade foi respondida por 77%, o inventário de depressão por 73% e a escala de desesperança por 81%. O índice de correlação foi expressivamente mais alto entre ansiedade e depressão. Os resultados indicaram a existência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos. O teste de Tolkien apontou que na variável ansiedade a diferença estava entre o grupo de idosos proveniente do centro de terceira idade e o grupo de idosos que vivem na instituição asilar. Também houve diferença na pontuação média de ansiedade entre o grupo de idosos do posto de medicamento e o grupo de idosos asilares. Os idosos asilares nos dois casos apresentaram maior nível de ansiedade grávida em relação aos outros dois grupos, sendo no grupo 1, 7,7% e no grupo 2, 6,4% de ansiedade leve. Estudos têm constatado que envelhecer é um acontecimento natural e integral de toda pessoa, sendo um processo dinâmico onde o indivíduo se modifica incessantemente, assim é um processo biológico universal onde o ser humano é levado à velhice. Bia e Mittel dizia que a maioria dos idosos experimentam uma significativa alteração em seu cotidiano, com o início da aposentadoria. Com isso, muitos apresentam alterações cognitivas, perspectiva e nos relacionamentos sociais. Antonucci considera que as relações sociais nessa fase ocorrem mais intensamente por influências de fatores psicológicos, físicos e mentais. Haddad defende que o envelhecimento impõe aos indivíduos alterações naturais, mas ressalta que há diferença entre o envelhecimento físico e o patológico. Já Lauto aponta que para ter uma boa qualidade de vida no envelhecer é necessário o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à saúde emocional. Já Neri Nogueira salienta que os aspectos socioculturais e econômicos desempenham um papel importante para envelhecer com qualidade. Muitos idosos nessa etapa da vida são acometidos por distúrbios mentais, sendo a ansiedade um dos mais frequentes, tendo como sintomas insônia, tensão, angústia, irritabilidade, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, taquicardia, tontura, cefaleia, dores musculares, formigamento e suor. Mas, para ter um diagnóstico de uma síndrome ansiosa, é importante saber a intensidade dos sintomas e o impacto na vida do indivíduo. Os sintomas de ansiedade em idosos são frequentes. E na maioria das vezes, a ansiedade vem associada a transtornos depressivos e doenças físicas. A ansiedade nos idosos está relacionada às limitações vivenciadas na velhice, que são interpretadas como ameaçadoras. Davenport preconiza que, com o avanço da idade, existe uma progressiva perda de recursos físicos, mentais e sociais, que conduzem a sentimentos de medo e desamparo. A velhice, muitas das vezes, caracteriza-se por sentimentos de impotência e fragilidade. Alguns estudos sobre o tema indicam a hipótese de que sentimentos característicos do envelhecer podem despertar desesperança e conduzir a sintomas depressivos e ansiosos. Estudos de Davenport mostram que idosos asilares apresentam mais sintomas de ansiedade. O sentimento de abandono e instabilidade em relação ao futuro é constante, daí o aparecimento de sintomas ansiosos. Mas, para envelhecer de forma positiva, é necessário um conjunto de fatores, sendo um deles muito importante a prática de atividade física e de lazer, pois as mesmas desencadeiam reações positivas na vida do idoso, influenciando em seu bem-estar físico e psicológico, trazendo benefícios como flexibilidade, longevidade, independência, interação social, redução de dor e até sintomas de doenças físicas.
Eu sou o Ring do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontro